Este episódio é um oferecimento de Buzz Monitor, a plataforma mais completa e flexível para social media e atendimento multicanal. No século V, antes da Era Comum, Heródoto escreveu 9 livros que ficaram conhecidos como As Histórias de Heródoto. Ele criou uma nova forma de contar a invasão persa na Grécia. Antes, a literatura se resumia a crônicas e épicos. Heródoto recortou um período de tempo e criou uma narrativa sobre acontecimentos passados que ajudaram a compreender o presente. Inovação. É considerado o pai da história e também está entre os pioneiros na concepção da geografia e da etnografia. Você está ouvindo Stranger Topics. Conversamos sobre inovação e tecnologia dentro do mundo das startups com gente que conhece o valor do passado na construção do futuro. Hoje vamos conversar com Breno Valle, do Museu do Computador. Sua história é cercada de pioneirismos a partir do seu pai, que foi um dos primeiros profissionais a trabalhar com manutenção de PC em 1979. Breno nasceu e cresceu cercado de equipamentos que iam se tornando obsoletos. Em 1998, José Carlos Valle, seu pai, decidiu criar um espaço para que toda uma memória não fosse perdida ao ser substituída. Assim nasceu o Museu do Computador, com perfuradoras de cartão da década de 30, mainframes que pesam tonelada, periféricos, mídias, revistas, livros. Com a pandemia, Breno foi obrigado a virtualizar o seu acervo e construiu uma versão do museu no metaverso, com exposições abertas para diferentes escolas de diferentes estados. Breno, como você se apresenta? Meu nome é Breno, eu sou curador do Museu do Computador. O Museu do Computador foi fundado em 1998 pelo meu pai, José Carlos Valle. Então a gente está fazendo esse ano 25 anos de idade, né? Mais da metade da minha vida aí a gente está com esse museu. Começo na história minha com a tecnologia, que meu pai, em 79 ele abriu a primeira manutenção de PC do Brasil, que era a DataRoad, né, que era focada só em PC. Eu lembro de pequenininho assim, o primeiro computador que eu lembro era o Apple III que a gente tinha em casa, e a gente jogava Conan, jogava Capitão Goodnight, um monte de jogos aí que tinha clássicos, Karateka, né, do Apple. E também lembro que eu ia na empresa do meu pai e às vezes também tinha lá os computadores que os técnicos tinham consertado. Aí eles deixavam na minha mão para testar, para ficar em estresse, né? Ficar jogando bastante tempo para ver se dava problema, né? Então eu aproveitei muito essa era, né? Mas eu não me interessava por nada de criar, de consertar, nada, zero. Só hoje em dia, né? Com o museu, né? Que eu tenho essa visão de tecnologia. Mas antes era só para diversão mesmo. Então, ele fez essa empresa, a DataRoad, chegou em final de 80, 88, 89, os PCs por causa do Windows, por causa do 386 que ficou mais barato, quando veio o 486, começou a ter muita manutenção de PC. Aí meu pai falou, não, vou vender a empresa. Ele vendeu, em 91 ele foi para os Estados Unidos, viu que estavam consertando notebook, ele veio para cá e começou a consertar notebook. Em 92 ele abriu a primeira empresa de manutenção de notebook no Brasil, a Tritec. Então, dali, a mesma coisa. Chegou no final dos anos 90, 98, 97, 98, um monte de gente consertando notebook. Ele falou, vou fazer museu. Aí começou a história do museu. Ele pegou a primeira peça, o vizinho tinha lá uma calculadora mecânica, ele pegou essa calculadora. Aí ele começou a ligar para todas as pessoas que ele conhecia, né, que tinham computadores antigos, mainframes. E com isso ele conseguiu já começar a fazer um monte de aquisições para o acervo, né? Então pegamos muito, nessa época a gente pegou muito mainframe, né? Então com o museu a gente conseguiu salvar, foi salvando toda essa história de TI do Brasil, né? Então a gente
recebeu um monte de mainframe, um monte de PC, para as pessoas era um lixo na época, né? Porque 98, 99 tava passando do tubo para o LCD. Então tudo que era de tubo as pessoas chamavam de lixo. É isso daí, a minha história é essa. A gente começou lá atrás, né? Desde que eu nasci já tinha um computador em casa. Fez o museu, tinha 18 anos, né? Quando a gente começou o museu, em 98. A gente acredita ainda nesse projeto porque a gente sabe que é importante para o país, né? Você preservar a história. Museus, em geral, tratam de uma história que aconteceu em um tema determinado, como o Museu da Independência ou da Língua Portuguesa. Como trabalhar a produção de uma história que ainda está sendo contada e pode ter diferentes caminhos a serem trilhados. Se você parar para pensar, né, o Museu do Ipiranga, por exemplo. O Museu do Ipiranga, aquilo ali, a história aconteceu, ela terminou, mas ali o Museu do Ipiranga tem ali a história dele que tem o início e o fim, né? Onde você fala, aqui, aí Dom Pedro, quem que viveu no museu e hoje em dia é museu, aí acabou a história. Como você disse, a história da computador, da tecnologia, ela tá ainda sendo desenvolvida, né? Então, isso que é legal, porque o nome do museu é Museu do Computador e Futuro da Tecnologia. Entendeu? Meu pai colocou esse negócio do futuro da tecnologia, não tinha entendido na época, mas depois eu fui entender, que é sobre isso, a gente falar sobre o passado, o presente e o futuro, e fazer as comparações, né? Por exemplo, eu criei aí o museu virtual, né? Eu consegui fazer uma comparação que era o seguinte, que era quantos cartões... A gente tem 100 terabytes em cartão SD de celular, né? Esse que a gente usa hoje em dia. Ele cabe em uma mesa, né? Num bolso, se você for para pensar 50 cartões, né? Aí eu fiz a analogia desses 50 cartões com os disquetes de 1,44. Aí deram 69.444.000 disquetes. Entendeu? Então, a gente consegue fazer essas analogias, né, dentro do museu e falando do futuro, entendeu? Falando do futuro. Olha só, agora a gente tem 2 terabytes, mas daqui a pouco a gente vai ter um cartão que vai ter 100 terabytes, em vez de ser 50, que hoje em dia o máximo é 2 terabytes por cartão, né? Então, você fazer essas analogias. Então, a gente sempre tem que estar pensando no futuro e mostrando o passado. Quem que criou isso? Quem criou o disquete? Né, foi lá em 70, quem criou antes do disquete? Era a fita, então você vai voltando e indo pra frente, voltando e indo pra frente. E indo pra frente, eu digo, não pro presente, mas indo pra além do presente, indo pro futuro. O Museu do Computador tem amplo espaço dedicado ao hardware, por isso gostaria de saber como se dão as aquisições mais emblemáticas. Qual foi a aventura para conseguir uma máquina de 1 tonelada? Então, eu tenho o museu desde 98, então imagina, a gente já passou por um monte de coisa, né, pra fazer retiradas, né. Quem retirou muita coisa foi meu pai, o Edmilson, que era o ajudante dele, que ele tava desde o início aí do museu, aí ele ficou muito tempo com a gente, e eles às vezes iam pegar, por exemplo, um mainframe, eles iam de Kombi, imagina, eles pegavam um mainframe, assim, pelo menos uma fita, assim, colocavam dentro da Kombi, o que era bem perigoso, né, porque poderia até balançar, mas a gente adquiriu muita coisa, como eu disse, meu pai primeiramente ligou, né, para as pessoas que ele conhecia, mas depois que a gente foi ficando conhecido, porque a gente começou em 98, 99 meu pai foi na Condex, né, que era aquela feira de computadores de tecnologia, né, que tinha lá em Las Vegas, nos Estados Unidos, eles traziam para cá, e ele conhecia lá o pessoal, eles deram uma área para ele, né, e ele colocou lá em 99 já um monte de coisas que a gente pegamos de doação. Nisso, teve uma história legal que o Faria Lima, o filho do Faria Lima, né, da Avenida Faria Lima aqui de São Paulo, ele foi em 99, ele viu lá o museu, né? Chegou em 2000, ali no Ibirapuera, tinha um prédio que tinha os cursos de informática e o Faria Lima que tomava conta. E lá dentro tinha alguns computadores bem antigos, que era perfuradora de cartão, o 1401, computadores assim históricos. O 1401, pra você ter ideia, IBM 1401, só tem 2 aqui no Brasil, um é nosso, o outro é da IBM. Que ele é o primeiro transistorizado de sucesso no mundo, né? Que antes era válvula, né? O eletromecânico. Então, o primeiro transistorizado de 59 eles doaram. E também a 1403 ele doou porque eles iam desocupar o espaço e o pessoal já estava querendo já jogar no lixo. Já jogar para vender por ferro, né? Aí, como o Faria Lima tinha ido na Condex em 99, ele falou, não, doa lá para o cara do museu. Né? Aí o que aconteceu? Ele doou todas essas peças para o museu e está com a gente até hoje.
que são, imagina, uma perfuradora de cartão da década de 30, outra de 40, a gente tem BM 026, que é de 49 também, perfuradora de cartão, a gente tem o Borgs B500 inteiro, então são sets inteiros de mainframes de 10 toneladas, sabe? Aí o transporte é sempre um problema, né? Porque ele só pode subir com rampa, né? Aqueles caminhões com rampa, e além disso também tem um espaço físico, né? Para você armazenar tudo isso. Ainda mais os grandes aí, imagina, um sistema 10 toneladas, o Borgs B500, por exemplo. É um CPU de 1 tonelada, a impressora 1,5 toneladas, o HD 800 quilos, aí tem as unidades de fitas, tem as perfuradoras de cartão. Então você vai somando isso, além do peso, o espaço físico é gigante mesmo para você ter. O seu museu também trata dos softwares, mas eu imagino que essa seja uma história mais difícil de contar, até mesmo pela característica da evolução. Como vocês lidam com esse campo etéreo? Como contar a história dos games? Mas a gente tem muita coisa, a gente tem de software, a gente deve ter mais de 2.000, né, só em caixa, né, físicos, né? Livros a gente tem um monte, mas os softwares mesmo, o problema deles de armazenamento seria a preservação da mídia, né? Porque a mídia estraga com o tempo. Então isso é um desafio bem grande pra gente, porque a gente tem que preservar também, né? Conseguir salvar isso, mas como a gente não tem ainda uma área para isso, tá lá armazenado. Os games, a gente sempre valorizou muito, eu principalmente, né, que joguei muito jogo de computador no passado. A gente recebeu uma doação grande aí do Paulo Millet, né, da Abrasoft. Ele doou um monte de jogos, que era da época, ele era um dos distribuidores de games aqui do Brasil mais antigo, né, Abrasoft Games. E com isso a gente preserva, a gente pega esses jogos, né? Imagina, se pegar um monte de jogo. Eu conheço muito de jogo, tinha jogo ali que eu recebi que eu nunca tinha ouvido falar. Entendeu? Então é muito complicado você contar toda essa história, né? É muita pesquisa, né? Você fala, putz, nunca vi esse jogo, aí você tem que ir atrás, tem que ver quem criou, quem que é a produtora e tudo isso. Tem todo um trabalho em cima disso bem árduo, assim, que é porque você tem que pegar coisas que você nunca viu. Imagina, é extenso, assim, o nosso acervo é extenso de games, de software, então você fica até meio perdido, né? Na hora de fazer isso. E o legal disso é que a gente pega os softwares e os games e a gente tá digitalizando eles em 3D. Então, se você entrar no site do museu, que é o museudocomputador.org.br, vocês veem lá, tem uma área que é o acervo virtual. O acervo virtual, a gente fez uma parceria com o Sketchfab, que é uma empresa lá dos Estados Unidos, e ela foi comprada pela Epic. A gente era parceiro deles antes de ser comprados pela Epic Games, né, que é o pessoal do Fortnite, que é uma empresa gigante aí de games. Eles então compraram essa empresa, a gente é parceiro deles, e eles fazem o quê? É um site que é como se fosse um YouTube do 3D. Você faz um modelo 3D, por exemplo, a gente faz a caixa lá de algum software. Se você entrar lá, você vai ver lá o Monkey Island, por exemplo, que é um jogo. Então, eu fiz a caixa abrindo, você vendo os disquetes, tudo que tinha dentro da caixa, e ali você consegue, no seu navegador, você consegue girar a peça, você consegue ver como se fosse um elemento 3D mesmo. Tá? Então esse site é revolucionário para os museus, principalmente, tem muitos museus no mundo já usando ele. Você pode colocar um óculos até de realidade virtual e ver o acervo em realidade virtual dentro desse software. Dentro do navegador, um aplicativo dentro do navegador. Tá? É um site, na verdade. E isso daí é o futuro. Tá? O que a gente quer fazer é digitalizar todo o nosso acervo em 3D. Então não só os jogos e os softwares, mas todas as peças. Então também é outro desafio aí pra gente. A pandemia representou um impedimento para a vida social e impulsionou o mundo virtual. Foi assim que o Museu do Computador entrou no metaverso? Pandemia, tudo que era social, né, fechou as portas, não podia levar ninguém no local. A faculdade ficou 3 anos fechada, né? Porque faleceram 3 professores lá dentro da faculdade, aí ficou meio que o pessoal com medo. Demorou 3 anos para abrir. Quando a gente fechou total, eu pensei assim, eu poderia fazer lives, né, diretamente lá do museu. Aí eu tentei uma vez, só que aí na pandemia eles tiveram que fechar lá na faculdade uma outra unidade e levaram um monte de coisa para dentro do museu para armazenar. E eu não pude mais usar lá a área. Aí meu irmão chegou, ficava me falando de realidade virtual, né? Não, realidade virtual, e eu nem ligava pra realidade virtual, porque o museu não tinha verba, a gente não conseguia verba pra conseguir comprar nada, né, de tecnologia. E ele veio pra cá, pro Brasil, ele mora nos Estados Unidos, ele veio pra cá e me trouxe o óculos
o primeiro óculos que teve, assim, comercial, que tinha cabo, tinha câmera pra você usar, era bem trabalhoso. Mas quando eu vi aquilo ali, e eu já tava começando a mexer com o Unreal Engine, que é um programa pra você criar o metaverso, né? Da Epic Games também, como eu citei. Eu falei, pô, isso daqui, se eu colocar isso daqui, o que eu tô fazendo, eu ia fazer pra celular, né? No Unreal, eu ia fazer pra celular para o pessoal ver um museu virtual no celular. Eu falei, não, vou fazer em realidade virtual. Aí eu vou criar um museu e vou vender como se fosse uma palestra, só que uma palestra no metaverso. Então seria uma visita no metaverso. Só que, mas ninguém tem óculos. Todo mundo falava pra mim, não, mas essa ideia é estúpida. O pessoal não vai ter óculos pra usar. Ninguém tem óculos, eles têm razão. Quando você vai criar um jogo, por exemplo, as grandes produtoras, de 100 pessoas, só 10 têm óculos. Então, agora aumentou um pouco, de 100, acho que é 13, 14 que tem o óculos. Então, o mercado, você fez um jogo, só 10%, 13%, 14% que vão usar, poder ter um óculos para jogar o seu jogo. Então, é um mercado muito restrito ainda. Aí eu falei, não vai ser assim. Então, eu faço o quê? Eu uso óculos de realidade virtual dentro do meu metaverso que eu criei. Então, eu criei um museu no metaverso da forma que eu quis. Eu não tive nenhum tipo de limitação, assim, que nem vai fazer o chão. Você pode colocar o chão que você quiser. Se quer colocar mármore, quer colocar ouro no chão, você põe o que você quiser. Não tem custo nenhum. Então você cria do jeito que você quiser o seu metaverso. Criou aquilo ali, me levou 2 anos para fazer. Porque eu tive que fazer sozinho. Imagina, do começo ao fim, sem saber... Eu já sabia 3D, né? Sabia, pelo menos, modelar, fazer todo tipo de coisa, mas criar o programa era outra história. O Unreal, na verdade, ele é um programa para criar jogos, né? Tanto que eles falam que no metaverso, quem vai dominar o metaverso vão ser as empresas de jogos. Porque eles sabem de toda a interação, é outra história. Eles falam que quando estourar o metaverso não vai ter mão de obra. Porque quase ninguém vai para esse lado. Os programadores geralmente vão para o lado mais corporativo, não vão muito para o lado de games, né? Então eles falam que não vai ter mão de obra. Então fui lá, fiz 2 anos, consegui terminar e eu fiz até uma matéria, escrevi uma matéria no Sketchfab, isso antes de ter o Zuckerberg falar lá de metaverso, essas coisas. Então ali eu já estava falando, já na matéria, falando, vou fazer isso. Quando eu terminei, ser o primeiro museu no mundo a fazer isso, a vender ticket, o ingresso diretamente do metaverso. Então, por exemplo, a pessoa vai, a professora me contata, aí às vezes lá na Santa Catarina, a pessoa chega e fala assim, tenho 100 alunos aqui que gostariam de ver essa apresentação. Ela colocou, isso aconteceu, na Santa Catarina colocou lá 100 alunos lá dentro de um teatro, né, dentro da faculdade, ligaram uma live, né, no YouTube comigo usando o óculos de realidade virtual, contando a história por 1 hora, 1h30, e quando eu terminei de contar a história, eles me pagaram no Pix. Então eu já vendi o ingresso no metaverso, entendeu? Então muita gente fala assim, o metaverso é para amanhã, não, é para daqui a anos. O metaverso não existe. Na verdade ele já existe. Existem os metaversos separados. A briga deles é fazer o quê? É padronizar o metaverso, que seria o quê? Você vai na loja da Gucci, por exemplo, aquela marca famosa, vai na loja da Gucci, no metaverso que eles vão criar, aí você vai entrar lá, vai ser uma baita de uma loja, você vai ver o produto, você vai pegar o produto na sua mão e você vai ver do tamanho exatamente como ele é. Não vai ter mais aquele problema de você comprar um produto, ver uma foto e chegar em casa ele é outro tamanho, completamente diferente. No metaverso não, você vai ver exatamente o tamanho que ele é. Aí, por exemplo, você comprou um boné da Gucci, você vai receber o boné da Gucci na sua casa, só que além disso, você vai usar ele no metaverso. O seu avatar, né, o seu bonequinho lá que você fez, vai estar usando o boné da Gucci. A briga deles é o quê? Você tá na loja da Gucci, comprou o boné, vestiu o bonezinho, aí você vai no Museu do Computador, que ainda não é multiplayer, né, mas um dia vai ter um metaverso, todo mundo junto, esse metaverso. Então você vai sair da Gucci, vai entrar no Museu do Computador com o seu avatar. Na hora que você chegar no museu, você vai ter que estar com o bonezinho da Gucci na sua cabeça, no seu bonequinho. Então essa é a briga deles, essa é a padronização. Entendeu? Então,
vai chegar uma hora que vai ser assim, vai ser completamente virtual. Então, por exemplo, vai ter uma hora que você vai colocar lá os alunos no 7 de setembro com o Dom Pedro, eles vão estar lá junto com o Dom Pedro, eles vão usar as armas que eles usaram, eles vão saber como que eles cozinhavam, vão visitar os locais, vão ver as batalhas. Então a educação vai dar um salto muito grande também, né? Porque você vai poder ter aulas, já existe na verdade lá, acho que em Harvard já tem um curso que você pode fazer em realidade virtual. Então você pode fazer em qualquer lugar do mundo. Então vão quebrar muitas barreiras, principalmente de línguas, né? Porque a interação fala assim, você pode acessar o metaverso pelo computador, pela tela. Ah, não, claro que pode, legal. Só que pela realidade virtual é a única maneira que você vai estar realmente imersido ali dentro, você vai estar dentro do local, você usa suas mãos, né? O pessoal nunca usou muito realidade virtual com as mãos, mas tem os controles, as mãos, você interage muito com as mãos, então vai ser uma coisa de louco mesmo, tá? Então o museu, como eu falei, a gente foi o primeiro do mundo a fazer isso, tá? Mas, como eu falei, os museus do Brasil e do mundo inteiro já vão começar a fazer esse modelo de negócio. E o legal é que vão criar museus que nem existem, vão ter museus que as pessoas vão poder criar sem ter nenhuma peça no acervo. O acervo deles vai ser totalmente virtual, entendeu? Qual a dica que você oferece para um empreendedor digital que está interessado em ingressar no metaverso? Então, para o pessoal que está querendo entrar nesse mercado, né, o metaverso ele é amplo, né? Você não pode falar assim, eu crio um metaverso, eu sei, é que eu sou um independente, né? Que seria o indie que o pessoal falaria, né? O cara que fez ali o negócio sozinho, mas para você fazer um game AAA, né, que o pessoal, 3A, que o pessoal fala que é de alto nível, você vai precisar de milhares de pessoas para fazer, né? Então, mas para você começar a entender, primeiro você tem que entender o que é o metaverso. Não sair ouvindo, o pessoal acha que é só NFT, criptomoeda, que é isso que vai revolucionar. Não. Isso aí é uma parte do metaverso. O mais importante do metaverso, na minha visão, é você criar esses mundos. E para você criar esses mundos, tem um monte de vagas aí, um monte de coisas que você precisa aprender. Por exemplo, você vai criar o seu acervo. Eu criei meu acervo. Computadores que eu tenho. Então eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que modelar os computadores. Então, para modelar, você tem que fazer o quê? Você tem que aprender um programa para modelar 3D. Então o Blender, por exemplo, ele é de graça, né? Então é o mais usado hoje em dia o Blender porque ele é de graça. Mas a gente tem outros. A gente tem o ZBrush, a gente tem Cinema 4D, a gente tem Maya, a gente tem 3D Max, tem vários. Mas aí você escolhe qual você vai querer. Todos fazem a mesma coisa. Tá? Se você pegar uma arte feita no Blender, outra feita no Cinema 4D, outra feita no Maya, renderizar no final e falar para alguém profissional e falar onde foi feito isso, ninguém vai conseguir saber onde foi feito. Então não fique preso nas ferramentas, né? Escolha a ferramenta que você quer. Quero essa daqui, gostei mais dessa daqui quando eu trabalhei. Começa a usar essa, aí você vai começar a modelar. Aí modelou, não gostei de modelar, muito ruim modelar, não gostei. Aí você fala, não sirvo para o metaverso. Não é bem assim, porque você pode fazer o quê? Tem gente que não modela, tem gente que só monta o ambiente. Então os modeladores criam o chão, cria os assets, né, que seriam os objetos que vão na cena, e tem um cara que só monta a cena. Ele pega esses objetos e monta a cena, monta todo o ambiente com esse tipo de coisa. Aí tem outro cara da iluminação, aí tem a pessoa que faz a programação. Então tem várias partes aí para criar um metaverso, né? Então você tem que achar a sua. Acredito eu que tem para todo mundo, tá? Tem para todo mundo. Tem até o design vai mudar bastante no metaverso, porque agora é em 3D o design. Tá? Você pode criar um monte de coisa. Só você vendo mesmo com realidade virtual você vai entender, mas você consegue criar o design vai mudar assim, o jeito de você criar as artes, né? Dentro do metaverso. E não só o metaverso, também a realidade mista, né? Que é aquele negócio de você colocar, igual que tem no celular, que os filtros, né? Só que os filtros vão estar no seu óculos. Vai ter um óculos que você vai ver o filtro ali o tempo inteiro. Então também vai ter essas duas áreas, né? A realidade mista, né? Que é a realidade aumentada. E a realidade aumentada você vai conseguir também ter vai ter outro mundo aí do metaverso, entendeu? Tem a realidade virtual e a realidade aumentada. Então você vai ter muitas áreas aí dentro do metaverso para você atacar. O mais difícil mesmo é você... porque como é uma coisa nova, você tem que aprender do zero, né? Ninguém gosta de aprender nada do zero, né?
mesmo até o cara do 3D, ele tem que aprender do zero ali, como mexer nesses programas. Então, esse que é o caminho mais difícil. Mas hoje em dia, como eu disse, YouTube, tem muitos cursos também por aí de presenciais ótimos aí para você fazer sobre metaverso, que ainda tem gente que fala assim, não existe metaverso, aí fica essa briga, mas na verdade já existe. Então, precisa só achar as pessoas que fazem o que você quer. Eu quero focar mais na área de Arquivids, que é fazer vídeos para arquitetura, mas o vídeo agora acabou para arquitetura. Eles estão fazendo o quê? Criando o metaverso do prédio, por exemplo. Eles criam lá um metaverso do prédio todo em 3D, dentro do apartamento tudo em 3D. Isso já existe muito, muita gente já deve ter visto isso. E você vai lá na imobiliária, lá onde estão vendendo o prédio, você usa o óculos e você consegue ver todo o prédio, como ele funciona, como diversos tipos de decorações, né, dentro do apartamento. Então isso daí vai ter um mercado gigante para fazer. Mas vai ter a inteligência artificial, vai fazer muita coisa. Não vai fazer. Muita coisa é o humano que vai ter que fazer e vai ter um mercado gigante. Então, quem apostar agora vai se dar bem no futuro, porque, como eu disse, os especialistas estão falando que não vai ter mão de obra qualificada. A mão de obra qualificada vai estar na mão das empresas de games, que são AAA, essas empresas gigantes, a Ubisoft, Rockstar, todos esses caras vão deter todas essas pessoas. Então, acredito que no futuro, por exemplo, vão ter parcerias, assim, Ubisoft e Balenciaga, Ubisoft e Gucci, eles vão se juntar para fazer os metaversos, entendeu? Porque eles dominam isso há muito tempo. E quando eles entrarem na realidade virtual, então, eles já entraram, na verdade, já vai acabar, né, esse negócio. Aproveite agora para marcar Stranger Topics na sua plataforma de podcast. Isso vai facilitar na hora de acompanhar o próximo episódio. Vamos conversar sobre ChatGPT e inteligência artificial com Jairson Vitorino da eLife e Guilherme Rios, da agência SA365. Jairson e Gui vão falar sobre o fascínio que a IA provoca, os impactos que o ChatGPT pode causar em algumas profissões e, principalmente, na aceleração da inovação como um todo. Eu sou Celso Calheiros e esse foi o Stranger Topics. Stranger Topics.